Olá, Orientando Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o professor Antônio Augusto Pereira Moura, que é professor e coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho e é mestre na área, inclusive em Geografia Espacial e Informação. E nestas áreas o professor atua como professor, como coordenador e como arquiteto do dia a dia e trabalha muito a questão do urbanismo. E Orientando o Direito, que normalmente trabalha com a área do direito, vai trabalhar de uma maneira indireta sobre o pensar da cidade e sobre o direito urbanístico. Eu pergunto ao professor o que você pode nos falar sobre o planejamento da cidade, a necessidade de pensar uma cidade, uma aglomeração melhor para se viver em coletividade, professor. Bom, para falar sobre a cidade, eu acho que é importante a gente primeiro lembrar que a cidade é um organismo vivo. O que significa dizer que ela é um organismo vivo? Ela é feita pelos seus moradores. Então, assim, desde que a gente começa a pensar, não adianta nada eu fazer um planejamento da cidade sem reconhecer as pessoas que moram naquela cidade, sem saber o que aquelas pessoas vivem, para que a cidade possa responder às necessidades dela. Então, quando a gente fala em pensar a cidade, a gente pode pegar alguns exemplos de cidades planejadas que começaram de uma maneira e que hoje respondem de uma maneira completamente diferente, exatamente por quê? Por causa dos seus moradores. A gente fala muito na área de planejamento urbano que a gente corre atrás do que está acontecendo, né? A ideia de se planejar, né, a definição de planejamento é antever ao que vai acontecer. Então é sempre importante em qualquer área da vida a gente planejar as coisas. Em relação ao urbanismo, em relação ao planejamento urbano, o que eu gosto de dizer é que esse planejamento ele tem que ser feito, mas ele tem que ser reavaliado o tempo todo. Porque às vezes um direcionamento que é dado para um determinado assunto na cidade, surgem outras demandas que mudam, que modificam essa situação. Então, vou dar um exemplo prático. Às vezes você tem um plano diretor de uma cidade, que é a lei que organiza, que é a legislação que vai organizar, que vai direcionar esse crescimento. Em determinado momento surge uma oportunidade de uma empresa vir para a cidade, nós estamos vivendo muito isso na cidade de Montes Claros, e aí quando essa empresa vem para a cidade e se negocia a vinda dela, se escolhe um terreno, se faz isso, às vezes pode-se fazer isso dentro daquilo que foi planejado dentro do município. Por exemplo, essa empresa pode ser localizada numa região que já era considerada um distrito industrial, que já era considerada uma área para crescimento industrial. Mas às vezes pode acontecer dessa indústria ou dessa empresa ir para um lugar diferente daquele que já estava mais ou menos organizado. E o que vai acontecer? Nós vamos deixar de ter essa vinda dessa empresa que vai gerar emprego, que vai gerar receita, que vai gerar renda para a cidade? Claro que não. Então esse planejamento ele tem que ser repensado, quer dizer, eu tenho que, em função dessa nova localização, repensar a cidade. E aí quando a gente fala nisso, quer dizer, os fluxos, as avenidas, as vias de acesso. Então, todos esses elementos fazem parte desse conjunto. O que eu posso completar em relação a isso também? Quando se fala em planejamento, quer dizer, eu tenho que ter o tempo todo lidar com quantidade de pessoas, quantidade de usuários. Então, por exemplo, quando falamos em trânsito, né? Se a gente pensa em cidade, hoje um dos maiores problemas que aflige a cidade é o trânsito, é a mobilidade. Então, quando se fala em mobilidade, temos que pensar, por exemplo, em como isso vai acontecer de acordo com esse aumento, por exemplo, hoje da compra de veículos, né? Montes Claros, a gente falando da nossa cidade, nós tivemos nos últimos anos, esse dia eu tive acesso a um dado, quer dizer, parece que nós estamos com mais de 100 mil veículos, né? Se a gente contar carros e motos. Esse número, se não me engano, ele cresceu nos últimos 3, 4 anos em mais de 30%, 40%. Quer dizer, a gente tem praticamente a frota sendo dobrada. E aí nós temos vias, nós temos caminhos que não suportam essa quantidade de veículos. O que pode ser feito? Quer dizer, aí nós vamos voltar àquela velha máxima das grandes cidades que a gente vê nas reportagens da televisão, que é a questão do transporte público. Né? Como viabilizar esse transporte público? Isso então tem que ser planejado, tem que ser pensado. Quer dizer, quando eu digo para o senhor que o planejamento está acontecendo de forma sempre correndo atrás do prejuízo, é por causa disso, porque a gente tem determinadas situações que, por mais que sejam previstas, sejam planejadas, a cidade tem que absorver e a gente tem que ver como reagir a essas determinadas situações. A própria explosão imobiliária que aconteceu nos últimos anos, esperava-se essa explosão? Sim, à medida que o país vai crescendo, que a demanda, né, a gente tinha uma demanda de construção muito reprimida. Então isso fez com que nos últimos anos esse aumento na construção acontecesse. Aí nós passamos a ter lugares onde essencialmente haviam somente residências, para termos hoje
edifícios verticais. Lugares onde eu tinha grandes vazios urbanos, hoje estão loteados. Então eu começo a ter mudanças na cidade que estavam planejadas, previstas, mas que não estavam sendo organizadas para acontecer no ritmo que às vezes está acontecendo. E aí eu tenho a resposta dos moradores, né? Como cada um quer ver a sua cidade, como cada um responde. Tem gente que responde criticando, tem gente que responde querendo fazer com que a cidade melhore, e para isso cada um tem que fazer a sua parte. O professor, vamos citar o seguinte exemplo. Uma casa ocupa um lote. Sim. No lugar desse lote é construído um prédio de, por exemplo, 20 andares com 4 apartamentos cada, 80 novas moradias, onde antes existia uma moradia. Não vamos ser muito exagerados e não vamos dizer que haja aí 3 carros por residência, mas vamos colocar 100 automóveis. Onde havia um espaço para uma garagem para 2, 3 carros, 2, 3 vagas, hoje tem que ter 100 automóveis entrando e saindo, automóveis que são despejados na rua. E o trânsito numa cidade igual Montes Claros, a possibilidade de virmos a ter um metrô, por exemplo, é muito para longe, né? Muito remota. Qual seria a melhor possibilidade? Porque as nossas ruas são estreitas e nós temos que pensar o que a arquitetura e o urbanismo pensam neste ponto. Foi um ótimo tópico que o senhor colocou, porque é um dos tópicos mais polêmicos agora mesmo. Eu tenho participado, às vezes, de algumas reuniões na prefeitura, né? Hoje a gente tem o CONPUR, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, bastante atuante na cidade, né? E algumas dessas reuniões eu tenho sido convidado a participar. Hoje nós temos, na área de arquitetura e urbanismo, o conselho, né? Os arquitetos, hoje a gente faz parte do CAL, eu sou conselheiro suplente desse novo conselho, a gente hoje está desvinculado ao CREA, então, em função disso, apesar da gente ainda não ter sido configurada a modificação no CONPUR, nós já estamos sendo convidados a participar também dessas reuniões. E essa discussão, essa colocação que o senhor colocou, ela é muito pertinente, e aí eu vou te apresentar algumas opiniões, certo? Porque ainda isso é uma discussão que foge, inclusive, da alçada somente da cidade de Montes Claros. Há alguns pensadores na área de arquitetura e urbanismo que imaginam o seguinte, vamos lá para a sua lógica. Então, vamos pegar um exemplo de uma rua de Montes Claros, que acho que todo mundo conhece, que é a Rua Santa Maria, no bairro Todos os Santos. Ela é uma rua de entrada e saída do bairro. Assim como essa Rua Santa Maria, em Belo Horizonte, a Rua Grão-Mogol é uma rua de entrada e saída para o bairro Sion. Na legislação urbana de Belo Horizonte dos anos 80, chegou-se à conclusão de que a Rua Grão-Mogol ela deveria ser verticalizada. Então, aconteceu exatamente isso que o senhor colocou. As casas foram deixadas de ser, foram derrubadas para que prédios se erguessem naquele lugar. Como era a rua de fluxo para entrada e saída do bairro, o que aconteceu? Em 10 anos, e aí embaixo desses prédios, só para completar, estava o comércio, padarias, drogarias, tudo aquilo para servir quem está entrando no bairro. O que acontece? Na hora do pico do trânsito, de entrada e de saída, todo mundo quer sair e entrar no apartamento e, ao mesmo tempo, quem mora dentro do bairro quer ali comprar o pão, quer comprar o remédio antes de ir ou voltar para casa. Então, nós temos na via de principal fluxo esse maior grupo de carros, certo? Mas como se justifica? Por que se justifica dessa forma? Muitas vezes as pessoas colocam, é nessa via que estão, por exemplo, a maior infraestrutura. Então essas vias geralmente são mais largas, elas permitiriam que esse número maior de carros acontecesse. Eu vou te ser bem sincero, eu sou de um pensamento completamente distinto desse. Eu acho que precisamos verticalizar, precisamos, mas que essa verticalização acontecesse então nas ruas internas do bairro. Não são todos que pensam dessa forma. Fala assim, mas as ruas internas não têm tanta infraestrutura. Não. Mas, por exemplo, esse trânsito, esse congestionamento do prédio, ele se restringiria ao prédio só. Ele não se restringiria à cidade. Então, se tivéssemos que verticalizar, que essa verticalização acontecesse, por exemplo, em ruas locais ou em ruas de menos movimento que as ruas coletoras, que seriam as que levam esse trânsito para dentro do bairro, para quê? Para que esse trânsito dos edifícios se restringisse a ele mesmo ou àquele grupo ali, e não restringisse o trânsito da cidade. Então, esse pensamento é um pensamento que hoje diverge, né? A gente teve uma alteração na lei de Montes Claros nos últimos 3 meses, aí, que foi bastante positiva, no sentido de que
no sentido de que esses prédios, para acontecerem nesses bairros, por exemplo, eles têm que ocupar uma área maior. Então, não seria simplesmente derrubar uma casa, mas derrubar pelo menos mais de uma, quase um quarteirão todo, para que esses prédios pudessem acontecer. E a taxa de ocupação, o que é taxa de ocupação? É o espaço do terreno que poderia ser ocupado pela edificação, ele seria reduzido. Eu poderia verticalizar, mas eu não poderia ocupar 100% do terreno. Então, essa modificação na lei para alguns bairros de Montes Claros, ela foi benéfica nesse sentido, né? Nós temos que pensar muito assim, quando a gente faz uma modificação numa lei, né, principalmente quando a gente fala de essas leis que envolvem o uso do solo, né, que quer dizer, isso modifica, por exemplo, o valor de um terreno, isso modifica a lógica imobiliária da cidade, isso é uma coisa muito grave, tem que ser muito bem avaliado, porque às vezes você é dono de um terreno que hoje vale R$100 mil, amanhã esse terreno vai valer 200 mil por causa de uma simples mudança de uma lei, ou pode vir a valer metade ou menos que isso se essa lei te restringir determinado tipo de construção. Por outro lado, essa modificação ela tem que ser vista não no olhar simplesmente daquele especulador, mas no olhar de responder para a cidade como um todo, que foi o que o senhor falou. Se continuarmos dessa maneira, o que vai acontecer? A gente vai chegar num momento que eu não vou conseguir nem sair, nem entrar em casa. Por quê? Porque o trânsito ao redor, né? E numa cidade como Montes Claros, onde o transporte público é deficitário, e a gente não vai conseguir fazer essas modificações que o senhor está colocando, por exemplo, de um metrô na cidade de uma hora para outra, até pelos recursos que a gente tem. Então, não sei se eu cheguei a responder, mas essa mudança aí, ela é bastante ainda contraditória. Algumas pessoas usam de um recurso, outras usam de outro, e eu acho que o importante é que nós estamos discutindo isso na cidade nos dias de hoje. Embora essa discussão, reconheça, ela tem que ser o mais urgente possível para que a cidade não seja prejudicada. O programa Orientando o Direito vai a um pequeno intervalo, voltaremos em breve, espere-nos, porque nós vamos fazer umas perguntas interessantes ao professor Antônio Augusto Moura.